A biografia ocupa um espaço particular entre a história e a literatura, exigindo equilíbrio entre pesquisa rigorosa e narrativa clara. Quando o biografado participa diretamente da formação do país, o desafio cresce. O historiador e o leitor enfrentam uma figura difícil de classificar, marcada por contradições e por um legado que moldou a vida pública brasileira. Por trás da animosidade pública ao parlamento, inconsciente ou não, a tentação totalitária está sempre à espreita. Getúlio soube explorar a atávica indignação popular contra os congressistas e direcioná-la em seu proveito pessoal. Ele próprio, sendo um político de carreira, ex-deputado estadual, ex-deputado federal, ex-ministro da Fazenda, ex-governante do Rio Grande do Sul, apresentava-se como alguém que extirpara definitivamente a política da vida nacional, como se faz a um câncer, em nome da moralização dos costumes e em prol da eficiência administrativa. Getúlio, dos anos de formação à conquista do poder. Primeiro volume da biografia de Getúlio Vargas, escrita por Lira Neto. Se essa é a sua primeira vez aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe este vídeo com seus amigos e com seus inimigos, porque o importante é compartilhar. E lembrando que você vai ter amigo que ama Getúlio, amigo que odeia Getúlio, inimigo que ama Getúlio, inimigo que odeia Getúlio, porque Getúlio é desses. A trilogia de Lira Neto sobre Getúlio Dornelles Vargas se firma como obra essencial. Você não conseguirá entender quem foi Getúlio se não ler esta biografia. É a mais completa, em todos os seus detalhes e em toda a sua grandiosidade. O primeiro volume, Getúlio, que vai de 1882 a 1930, não é apenas o início cronológico da vida do personagem. Ele reconstrói o ambiente político, social e pessoal que permitiu a ascensão do gaúcho ao centro do poder nacional. A intenção central do livro é clara: explicar a formação do político, suas referências, seus vínculos regionais, sua trajetória parlamentar e o conjunto de fatores que tornaram possível a Revolução de 1930. Este vídeo examina os métodos do autor, a organização temática da obra e sua importância para entender o fim da velha república e o início do Brasil moderno. Uma análise extensa deve ir além do resumo e abordar os recursos narrativos, a posição do livro no debate historiográfico e a capacidade do autor de lidar com a ambiguidade de seu personagem. A escrita de Lira Neto, marcada por pesquisa sólida e ritmo narrativo constante, convida o leitor a refletir sobre o poder e sobre a formação histórica do país. Aqui, observamos o estilo do autor, a influência do caudilismo e do positivismo na formação de Vargas, sua estratégia política e o modo como a vida privada aparece integrada ao enredo público. A relevância de Lira Neto no campo da biografia deriva da sua formação em comunicação e sua experiência no jornalismo investigativo. Esse percurso lhe deu a habilidade de transformar grande volume de documentos em narrativa acessível e consistente. O jornalismo lhe ensinou clareza, ritmo e foco. Na biografia, essas qualidades impedem que o texto se torne pesado ou técnico demais. Este livro, apesar de longo, é uma trilogia imensa, só o primeiro volume tem 600 páginas, é muito bom de se ler. Então, sua obra mantém movimento constante, o que ajuda o leitor a atravessar temas complexos da Primeira República. Essa combinação explica o reconhecimento crítico e os prêmios recebidos, que refletem tanto a pesquisa cuidadosa quanto a força literária do autor. A obra se apoia em vasta documentação, cartas, relatórios, registros judiciais,
notícias e depoimentos. O autor não se limita a fontes consagradas. Busca material menos explorado e organiza esse conjunto com sobriedade. Vargas é uma figura ainda hoje polarizadora. Por isso, a postura de distanciamento adotada pelo biógrafo é fundamental. Ele evita tanto o elogio quanto a condenação, permitindo que os documentos apresentem o personagem em sua complexidade. A presença de cartas e diários serve para inserir a vida íntima no centro da análise, mostrando como aspectos pessoais influenciaram decisões políticas. Essa estratégia amplia a compreensão do leitor sobre a formação e a atuação do futuro presidente. A carreira de Lira Neto revela sua preferência por personagens que atravessam religião, cultura, política e poder. Ele tem uma biografia sobre Padre Cícero, sobre a cantora Maísa, sobre o presidente Castelo Branco, e agora Vargas integram esse conjunto de figuras que ajudam a explicar momentos decisivos do país. Em Getúlio, o autor inicia sua obra de maior fôlego, dedicando todo um volume para desmontar a imagem cristalizada do personagem e revelar o processo de formação do político que dominaria a cena nacional por quase 2 décadas. A narrativa começa com São Borja, cidade natal de Vargas, situada num Rio Grande do Sul, marcado pelo caudilismo. Essa cultura política combinava liderança pessoal, disciplina militar e continuidade familiar no poder. Lira Neto mostra como esse ambiente moldou a visão de Getúlio sobre a autoridade, estratégia e comando. O contato precoce com a política regional ensinou-lhe que o poder exige cálculo e constância. Essa herança explica parte de seu comportamento posterior. Outro elemento decisivo é o positivismo difundido no Estado por Júlio de Castilhos e Borges de Medeiros. Essa doutrina defendia centralização estatal, autoridade forte, primazia da ordem sobre o indivíduo. Mesmo que Vargas tenha moderado seu positivismo ao longo da carreira por conveniência política, seu modo de pensar permaneceu marcado por essa formação. É esse traço que ajuda a entender o Estado Novo, a legislação social e o modelo de liderança adotado por ele. Ao deixar o Rio Grande do Sul e assumir cargos na política federal, Vargas aprende o funcionamento cotidiano da velha república. Negociações, favores, alianças e tensões. Essa etapa demonstra que ele não surge como figura externa ao sistema. Ao contrário, conhece intimamente suas práticas, o que lhe permite desmontá-lo depois. O autor descreve de forma clara o arranjo político do período conhecido como República do Café com Leite. Esse sistema dependia do coronelismo, da política dos governadores e de eleições controladas, o que garantia a continuidade das elites no poder. Vargas atuou dentro desse sistema, mas também identificou seus limites. Sua experiência como deputado e ministro foi usada como laboratório político. O livro analisa 2 forças que corroíam a velha república. A primeira delas, o tenentismo, movimento militar que denunciava a corrupção e deficiência das reformas. Na verdade, o tenentismo foi um movimento militar que denunciava a corrupção e defendia reformas. Getúlio dialogou com os tenentes, aproveitando sua energia política sem adotar seu radicalismo. E a segunda é a questão social. A ausência de leis trabalhistas e o avanço urbano exigiam respostas do Estado. Vargas percebeu cedo que a integração do operariado poderia fortalecer seu projeto político. Seus primeiros gestos nesse sentido
surgem ainda antes de 1930. Lira Neto mostra como Vargas articulou alianças entre forças divergentes, oligarquias dissidentes, tenentes e segmentos do exército. Sua habilidade consistiu em ser um ponto de convergência entre grupos com interesses distintos. Assim, a Revolução de 1930 aparece menos como ruptura espontânea e mais como resultado de uma crise prolongada, habilmente conduzida. A escrita de Lira Neto traz à tona o aspecto íntimo de Vargas. Sua postura reservada, famosa na política nacional, surge como traço de personalidade e como ferramenta política. O autor mostra um indivíduo disciplinado, atento e prudente, cuja ambiguidade se formou desde cedo. Os diários e registros pessoais revelam o modo organizado como Vargas conduzia sua vida. Essa disciplina o diferenciava de muitos líderes da época e explica parte de sua eficácia. O livro desmistifica a ideia de que ele fosse apenas oportunista. Havia convicções que orientavam sua ação, sempre filtradas pelo cálculo político. Antes mesmo de 1930, Vargas já ajustava seu discurso para se comunicar com um público mais amplo. Lira Neto demonstra como ele percebeu que o futuro da política brasileira dependeria de vínculos diretos com a população, e não apenas de acordo entre elites. A principal força desse livro é transformar pesquisa extensa em narrativa clara. Lira Neto evita tanto o excesso de documentação quanto a liberdade excessiva. O resultado é um texto que esclarece e mantém o interesse do leitor. A obra sustenta que a trajetória de Vargas é fruto de longa formação política. Assim, a Revolução de 1930 não é tratada como mudança abrupta, mas como culminação de tendências presentes desde os primeiros anos na política. Ao explicar a derrocada da velha república, o autor ajuda o leitor a compreender padrões que persistem na vida política brasileira, como o peso das elites regionais, a busca por lideranças fortes e a dificuldade de consolidar práticas democráticas amplas. A trilogia de Lira Neto começa com um volume que se destaca pela amplitude documental e pela clareza narrativa. O autor reconstrói o ambiente político do país e detalha a formação do personagem central com precisão. O resultado é um estudo sobre a queda da República Oligárquica e sobre a construção do Estado brasileiro no século XX. O livro mostra que a trajetória política de Vargas não foi obra do acaso. Sua formação regional, sua disciplina pessoal e seu entendimento das tensões nacionais explicam sua ascensão em 1930 e antecipam os movimentos que definiriam sua liderança nas décadas seguintes. O livro oferece, assim, não apenas a biografia de um indivíduo, mas o retrato de um país em transformação. O primeiro volume da trilogia marca a passagem do autor do jornalismo imediato para o trabalho de longa duração. A escolha de escrever 3 volumes sobre a figura mais estudada do país é menos ousadia editorial e mais exigência interpretativa. A trilogia busca compreender a complexidade do biografado e o peso de suas fontes. Episódios como o assassinato de Ouro Preto e o tema da dissimulação são tratados como chaves para entender o Getúlio tardio e seu gesto final, interpretado menos como ato individual e mais como início do mito. A obra funciona como mapa crítico da modernização conservadora brasileira. A mudança do autor da redação para a pesquisa prolongada nasce do desgaste com a rotina das notícias rápidas. O jornalismo é visto como tarefa breve. A biografia permite aprofundamento. A intervenção de Fernando Moraes. Fernando Moraes é outro grande autor de biografias, que escreveu a biografia do Paulo Coelho, que tem vídeo aqui. Empregou Lira Neto como pesquisador e ali confirma a vocação
e abre caminhos para obras sobre Rodolfo Teófilo, Castelo Branco, José de Alencar e Maísa. A biografia de Padre Cícero consolida o percurso e prepara a trilogia. O convite para um livro curto é recusado. O autor assume o desafio maior: narrar Getúlio em 3 volumes. A extensão não é luxo, mas resposta à amplitude documental. Projeto, com 5 anos de pesquisa, aposta na profundidade. O primeiro ano de trabalho dedicou-se à revisão crítica do material disponível. Diante da vasta produção sobre Vargas, a trilogia só se justifica se reorganizar ou ultrapassar o que já foi dito. O autor utiliza uma sequência de imagens do biografado para reconstruir sua trajetória. A técnica cria continuidade entre o menino de São Borja e o líder político. A troca de roupas e posturas torna-se indicativa das metamorfoses do personagem. Após ler a literatura secundária, o biógrafo retorna às fontes originais. A pesquisa em Minas Gerais para o volume inicial busca responder à pergunta: quem era Vargas antes de 1930? A investigação das origens familiares do Rio Grande do Sul e de Ouro Preto é central. No ambiente político do Rio Grande do Sul, ditadura não tinha o sentido negativo posterior. A elite acreditava exercer tutela sobre a população. Getúlio cresce nesse meio, adotando o ideal de liderança centralizada que marcaria o Estado Novo. Em 1929, Vargas menciona a inovação criadora do fascismo. A trilogia contextualiza a frase no período de crise das democracias liberais após 1929. O interesse de Vargas por modelos autoritários é tratado como dado histórico, não como juízo moral. A trilogia investiga o assassinato estudantil em Ouro Preto, usado por detratores de Getúlio em 1954. O autor pesquisa os autos originais do processo e confirma que Getúlio não participou do crime. Seu nome surge apenas como referência indireta do irmão. Testemunhas não o citam e o caso envolve rixa entre estudantes. O estudo revela, porém, outro padrão: a impunidade familiar. Viriato, irmão mais velho, mata um colega e não é punido. Mais tarde, manda matar um aliado. Getúlio atuará como advogado do irmão. O episódio ilustra o ambiente oligárquico em que o futuro presidente se forma. O sorriso de Vargas é descrito como um instrumento de defesa e observação. Ele desarma interlocutores e mantém abertas todas as opções políticas. A anedota da concordância com posições opostas ilustra sua habilidade de suspender o juízo. A história da infância: o menino que sobe no umbuzeiro após cometer uma falta e desce apenas no momento certo funciona como metáfora da estratégia política de Vargas. Ele espera até que a crise atinja o auge para agir, como fez em 1930. A ideia de morte voluntária acompanha Vargas desde jovem. Familiares próximos se suicidaram. O próprio Vargas escreve em 1930 que poderia não voltar vivo e deixa carta de tom suicida em 1932. O gesto de 1954 não é ruptura, mas continuação. Redigida antes da crise, a carta é ajustada pelos assessores e transformada em texto simbólico. Seu impacto garante a permanência de Vargas como mito nacional. Sem o suicídio, sua imagem teria outra força histórica. A trilogia sustenta que a marca duradoura de Vargas é a modernização conservadora. Leis trabalhistas, consolidação da classe média urbana e o início da industrialização. A obra destaca 3 eixos: o poder, fruto da prudência e cálculo e não de predestinação; o mito, criado pela propaganda e sacramentado pelo suicídio; e o legado, mudança estrutural do Brasil com custos autoritários. A obra dialoga com diferentes correntes políticas, ao mobilizar fontes variadas, como os diários de Vargas e opiniões de líderes recentes. A trilogia é reflexão sobre o próprio
ofício biográfico. O autor enfrenta o acúmulo de textos sobre Vargas e retorna a fontes para reconstruir o personagem com rigor. Este livro se inicia com a seguinte frase, uma frase maravilhosa, por sinal: "Sou contra biografias", dita pelo próprio Getúlio. E essa frase, "sou contra biografias", torna-se irônica. Somente uma biografia extensa, apoiada em documentos, poderia dar conta do enigma. Ao dedicar 5 anos a esse trabalho, o biógrafo oferece uma interpretação consistente da figura mais influente da política brasileira. A trilogia consolida um arquivo crítico sobre Getúlio Vargas. Getúlio Dornelles Vargas é um dos personagens centrais da história política brasileira. Sua trajetória marca a passagem do Brasil oligárquico da Primeira República para o país industrializado que emergiu no século XX. Vargas não apenas governou, reorganizou o Estado, redefiniu a cultura política e se tornou figura permanente no imaginário nacional, visto ora como líder popular, ora como autoritário. Compreendê-lo exige mais do que um relato cronológico. Exige análise. Nesse cenário, esse livro ultrapassa o formato biográfico e se firma como obra interpretativa. O texto base que comentamos identifica 3 eixos essenciais: rigor documental, narrativa fluida e desmistificação do biografado. O êxito do livro está na capacidade de unir pesquisa de arquivo a uma escrita clara que orienta o leitor pela complexidade da época. Assim, o autor ilumina a formação de Getúlio e apresenta um retrato sólido da crise da velha República, mostrando que a Revolução de 1930 resultou de um processo histórico contínuo. Vemos nesse livro como a pesquisa inédita fundamenta a tese do político em construção e como a escrita direta mantém o leitor atento ao encadeamento dos fatos. Vemos a humanização do personagem e, por fim, o quadro político da República do Café com Leite, que explica o ambiente que permitiu a ascensão de Vargas. O maior mérito desse primeiro volume é o uso extensivo de material pouco explorado. Esse conjunto documental garante à obra autoridade e originalidade. Em vez de apoiar-se apenas em fontes conhecidas, Lira Neto retorna aos arquivos e amplia o escopo da pesquisa. O biógrafo utiliza diários, rascunhos de cartas, registros notariais, relatórios policiais e documentos internos das oligarquias gaúchas e das Forças Armadas. Esse material não apenas completa o que já se sabia, revela aspectos que as narrativas públicas de Vargas ocultaram. A correspondência familiar e política do jovem Getúlio mostra hesitações, ambições iniciais e o método de cálculo político que marcaria sua atuação. Surge o estudante de direito que observa, espera e articula alianças, moldado pelo positivismo gaúcho e pelas disputas regionais. A biografia revela o processo de formação do agente político antes de sua projeção nacional. A profundidade documental impõe um novo padrão de rigor. Ao confrontar mito e arquivo, Lira Neto evita tanto a idealização quanto a demonização. A perspectiva nova está em acompanhar o aprendizado político de Vargas em meio às facções dominadas por Pinheiro Machado e Borges de Medeiros. A paciência, a habilidade de mediação e o controle das palavras, traços que muitas vezes são vistos como naturais, aparecem como competências adquiridas. Assim, a pesquisa não é um fim em si mesmo, ela produz uma leitura mais precisa dos fatores que antecederam a Revolução de 1930. Outro ponto forte é o estilo. Descrito como direto e envolvente, capaz de tornar compreensível a política da Primeira República. A obra combina precisão documental e leitura acessível. Lira Neto resolve o dilema entre detalhamento e fluidez ao selecionar o essencial, manter a progressão dos fatos e organizar o contexto de modo claro.
A política da época é complexa, com disputas regionais e acordos instáveis, mas o autor conduz o leitor sem dispersões. O ritmo de romance aponta para o uso de técnicas narrativas. Suspense na transição de capítulos, apresentação concisa dos personagens e inclusão de trechos de cartas e discursos. Esses recursos mantêm o foco na ascensão de Vargas e impedem que o leitor se perca na fragmentação típica da velha república. A obra demonstra que linguagem direta e rigor histórico são compatíveis. O ponto mais relevante é a desmontagem da imagem do Vargas pronto que a memória popularizou e cristalizou. Em vez disso, em vez de mito, surge o político em formação. O livro mostra as tensões internas do jovem Vargas, o intelectual reservado que precisa atuar publicamente, o positivista que aprende a negociar com oligarquias, que sua formação condenava, o observador metódico que transforma discrição em estratégia. Ao apresentar esse processo, a biografia descreve a construção gradual da personalidade política. Só para exemplificar, olha como o Lira Neto termina o capítulo 7. Humilhado pelas dívidas, o arruinado Antônio Sarmanho recorre a uma solução extrema. O sogro de Getúlio decidir abreviar o sentido de desonra enfiando uma bala no próprio peito, à altura do coração. Ele fecha assim o capítulo. Então, quando se abre, parece um romance mesmo. Ele deixa um gancho sempre para o próximo capítulo. E isso deixa o livro cada vez mais interessante. Então, o ambiente gaúcho funciona como escola. As disputas do Partido Republicano Rio-Grandense, marcadas por disciplina rígida e rivalidades internas, ensinaram paciência, mediação e economia de palavras. A biografia conecta essas experiências juvenis às práticas que marcaram o governante posterior. Você sabe que uma das coisas que eu sempre digo é que o excesso de palavras é que causa problemas no mundo. A pessoa pergunta para você, você gosta de arroz doce? Ao invés de você falar sim ou não, você se demora horas falando por que você não gosta. Ninguém perguntou o porquê de você não gostar. Perguntou se você gosta, sim ou não. A resposta, quanto mais objetiva, melhor, para evitar atritos. E Getúlio era desses que era muito econômico nas respostas. A ascensão de Vargas é apresentada dentro de um quadro mais amplo. O livro descreve com precisão tanto o cenário gaúcho, quanto a crise do sistema oligárquico paulista mineiro. O Estado combinava centralização administrativa, influência do positivismo e forte presença militar. Esse ambiente moldou a visão de Estado de Vargas e sua defesa de um executivo forte. Ele não importou esse modelo, formou-se nele. A obra contextualiza fatores que levaram ao colapso da República do Café com Leite. Ruptura política entre Minas e São Paulo, efeitos da crise econômica de 1929 e a pressão dos jovens militares. Lira Neto mostra como a Revolução de 1930 não foi ruptura súbita, mas resultado de tensões acumuladas. A crítica à extensão do livro é relativizada pelo texto. Pode olhar e falar assim, nossa, que livro imenso. A exaustividade é parte essencial do mérito da obra. A complexidade do período exige análise detalhada. A densidade, longe de ser obstáculo, garante precisão interpretativa e oferece ao leitor compreensão profunda do contexto que produziu Vargas. Getúlio, de 1882 a 1930, dos anos de formação à conquista do poder, este primeiro volume é obra de referência para quem deseja entender o Brasil do início do século XX. O autor combina pesquisa extensa e escrita clara, desmistifica o personagem e situa sua trajetória na crise do sistema oligárquico. A densidade do livro corresponde à complexidade do tema e estabelece um padrão elevado
para a biografia histórica no país. Trata-se de leitura fundamental para compreender as forças que impulsionaram a ascensão de Vargas e moldaram o Brasil moderno. Muito obrigado a você que assistiu ao vídeo até aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe. Este é o Sempre um Livro. Prazer da leitura.